Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Alô, você, torcedor vilanovense, especialmente para você. É uma grande satisfação contar com a sua audiência aqui no canal Futebol 62. Chego com mais uma edição do Dois Toques e tenho o prazer de receber aqui outra vez o Charlie Pereira. Olá, Charlie, tudo bem com você? Muito bom tê-lo aqui outra vez. Grande abraço para você, Juliette. Uma excelente semana para todo mundo que nos acompanha aqui para mais uma edição dos Dois Toques aqui no Futebol 62. Hoje o assunto é o Tigrão, né? Terminou o primeiro turno para o Vila Nova Futebol Clube com uma derrota para o Volta Redonda. Exatamente, né? Vamos falar do Vila, dessa campanha do Vila no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Quero até trazer aqui para o nosso internauta, lembrando que no momento em que eu e o Charles estamos gravando esses dois toques, restam 4 jogos para fechar o primeiro turno. Então pode ser que o Vila ainda perda posição nessa tabela de classificação. Mas vou compartilhar aqui com vocês a tabela do momento, com o Vila Nova aparecendo aqui, Charlie, na sétima colocação, né? 27 pontos na sétima colocação. O Vila ainda pode perder 2 posições dependendo dos jogos. Um é para o Criciúma, que ainda joga pela rodada, e a outra para o Avaí, que também ainda joga por essa 19ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, última rodada do primeiro turno, no caso, né? Mas vamos focar aqui, Charlie, na campanha do Vila, que é o que eu quero trazer para a gente apresentar. Olha só, Charlie, 19 jogos, 8 vitórias, o Vila ganhou 42% dos jogos que ele realizou. 3 empates, 15%, 8 derrotas, 42%. Então o Vila tem aí é, a mesma quantidade de vitórias e derrotas no primeiro turno, 8, e teve 3 empates. E também nos gols, o Vila fez 18 gols e sofreu 18 gols, o saldo do Vila é 0. Neste gráfico, Charlie, em vermelho estão as derrotas do Vila, em verde as vitórias e cinza os empates. Se a gente observar até visualmente assim, né, Charlie, você vê um início muito bom, que tem uma derrota ali, que é até aquela derrota para o Curitiba, depois o Vila vence 4 de 5 jogos, tem uma vitória, uma derrota e uma vitória, e aí vem aquele hiato de 5 derrotas seguidas, né, e no final do turno, o Vila outra vez consegue uma sequência interessante de 5 jogos sem perder, com 3 vitórias, e encerra o turno perdendo esse jogo que a gente viu para a equipe do Volta Redonda. Até observando esse gráfico, Charles, a gente pode dizer que o Vila fez um primeiro turno majoritariamente muito bom, mas que esse ato aí de 5 derrotas complicou tudo para a equipe colorada em termos de resultados. Sem dúvida nenhuma, Juliette, essa é a observação, né? Lá no gráfico a gente observa, o Vila começou e terminou o primeiro turno perdendo, né? Ele perde para o Curitiba, né, ali naquele primeiro jogo, logo depois de ter conquistado o Campeonato Goiano, conquista o Goiano num domingo, num sábado já estreia na Série B. O jogo ruim que o Vila fez contra o Curitiba, o Vila não conseguiu finalizar em gol, né? Foi um jogo ruim. E no final, acho que o Curitiba, por ter buscado mais o gol, acabou sendo premiado, marcou o gol no finalzinho ali, nos acréscimos, um gol de pênalti, né? E contra o Volta Redonda, o último jogo, o Vila também fez uma partida abaixo do que se espera, do que pode produzir, e ele perde para a equipe do Volta Redonda. Mas esse tanto de vermelho, um colado no outro, aí são cinco, né? Cinco derrotas consecutivas, né? É isso, né, Jair? São cinco, né? Isso, 5 derrotas Derrotas, consecutivas. né? Foi o período que sai o Lacerda, chega o Luizinho, né? O Luizinho chega, não estanca de uma vez essa sequência de resultados negativos, né? A estreia do Luizinho já é com uma derrota em casa pro América Mineiro. Sem dúvida nenhuma, foi decisivo para essa campanha, assim, né? Para o Vila, digamos, terminar, entre aspas, apenas na sétima posição. Mas, Gerlésia, fazendo uma análise, pelo que eu vi do Vila jogar, não só nesses 5 jogos que ele perdeu, mas de forma geral, eu acho que a campanha do Vila Nova, ela não é. Os números que o Vila conquistou não são números injustos, não. Mesmo quando ele teve um momento interessante ali no início da competição, se você volta lá no gráfico, tem aquela sequência de vitórias, né? Perde para o Curitiba, vou tentar lembrar aqui, né?
Ganha E, do Charlie, ó, ele Paysandu. ganha do Paysandu 1-0, que é o segundo jogo. Depois ele empata com o Goiás lá na Serrinha, 2-2. Aí ganha do Botafogo 2-0 no Oba. Ganha da Chapecoense 1-0 no Oba. E ganha do Atlético fora de casa pelo placar de 1-0. É aquela sequência de 5 jogos com 4 vitórias e um empate. Estamos falando de 5 derrotas do Vila, Gerliese. Mas podemos considerar que o Vila conquistou 5 grandes vitórias. Porque sem empatar com o Goiás na Serrinha, né? Por mais que o Vila já tenha ganhado, inclusive, esse ano no Campeonato Goiano lá, né? Foi um resultado conquistado ali no final com o gol do Arilson, que teve um sabor de vitória. O Vila saiu vitorioso com esse sentimento de vitória da Serrinha, né? Então, o Vila teve a sua sequência de resultados positivos, de vitórias, e teve a sua sequência negativa. Mas eu quero dizer que nem nesses momentos em que o Vila teve essa sequência de grandes resultados, o Vila encantou. O Vila praticou um futebol como a gente está vendo o Goiás praticar, um futebol extremamente competitivo, dominante em muitos dos seus jogos e principalmente eficiente. Como a gente viu Curitiba durante boa parte do primeiro turno, Curitiba está vivendo aquela oscilação que o Goiás viveu, né? O Novo Horizontino, né? Ele vive uma grande campanha. Esses 3 times eles até desgarraram um pouquinho ali da Chapecoense, que está na 4ª posição, e dos times que estão atrás ali tentando se aproximar do G4. O Vila não apresentou no primeiro turno ainda, para mim, Gerliésia, futebol de acesso. É, eu considero assim, se a gente, lá no início do campeonato, né, quando foi começar a Série B, se colocasse assim, olha, o Vila vai terminar ali entre sétimo e nono, porque a possibilidade do Vila é essa, né, ele vai ser, na melhor das hipóteses, sétimo, na pior, nono. Eu colocaria que era mais ou menos dentro do esperado de uma campanha positiva do Vila, sabe? Eu não via o Vila no final do Campeonato Goiano pronto para brigar pelo acesso. Acho que o Vila até em determinados momentos ele rendeu mais do que eu imaginava dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro, Charles. A questão, como nós mostramos o gráfico, eu sempre estou compartilhando aqui com você, torcedor, até para ficar visual, essa é uma vantagem da internet em relação ao rádio, né, Charles? O rádio não tem o visual. Em alguns casos era até bom, né, Charles? Porque tem muito apresentador aí que casou só com a voz. Mas, olhando esse gráfico, é, é muito difícil, Charles, qualquer time suportar uma sequência como essa que o Vila teve no meio do campeonato, sabe? Porque os dois extremos do Vila, no turno, se a gente dividisse a Série B aí, esse turno em 3 etapas, para mim eles foram muito bons, muito bons. Só que é muito difícil você suportar uma sequência de 0 em 15 pontos, Charles. Você não fazer nenhum ponto em 15. Porque vamos pegar, se você ganhar 4 de 15, só para dar um exemplo, é uma campanha ruim você fazer 4 de 15. Você faz 5 jogos, ganha um, empata um, por exemplo, e perde 3. É ruim. Mas era o suficiente para pôr o Vila no G4, para você ter uma ideia. Era o suficiente para pôr o Vila no G4. Então, uma campanha ruim nessa sequência aqui, de 4 pontos em 15, teria colocado o Vila no G4. Então, o que pega na campanha do Vila, para mim, é essa situação. Esses 5 jogos, você emendar 5 derrotas seguidas, aí ela complica, não é para o Vila, não, é para qualquer time. Se a gente observar outros times que passaram por isso, eles estão sofrendo dentro da tabela. O Paysandu com 11 jogos sem vencer. Até hoje, mesmo fazendo uma campanha de recuperação muito boa com o Claudinei, ele não deu conta de desgarrar da zona do rebaixamento. O CRB, depois daquela vitória contra o Goiás, ele ficou 6 sem vencer. Ele caiu lá para a segunda página da tabela, agora que voltou a vencer. Então, assim, pesa muito em qualquer campanha você emendar uma sequência. O Vila foi o único time entre os 20 que perdeu 5 jogos seguidos. Nem as equipes da zona do rebaixamento emendaram uma sequência negativa tão grande como essa do Vila. Então, para mim, o Vila fez um primeiro turno, se a gente pegasse os extremos, muito bons, com um miolo péssimo, né? Vamos dizer. Então, assim, é um sanduíche, Charles, onde o pão era muito gostoso, mas a salsicha estava podre. Você citou aí o Paysandu, né? O estrago foi tão grande, os números foram tão negativos naquele início de primeiro turno do Paysandu, que mesmo agora ele fazendo campanha de G4, ele está ali dentro do Z4 ainda, né? Então
É isso, né? O Goiás perdesse, estou falando do Goiás líder, do Curitiba segundo, do Novo Horizontino terceiro, que vão virar o turno numa situação, digamos, confortável na comparação com os demais que estão brigando pelo acesso. Se eles começarem o segundo turno com 5 derrotas, né? Eles podem estar fora do G4 daqui a pouco, né? Prejuízo ele vem. Agora, Gerliezer, falando da questão técnica do Vila, eu vou pegar ali o Campeonato Goiano. O Vila ele não brilhou no Campeonato Goiano. Foi extremamente eficiente, conquistou o título com aquele segundo tempo no Serra Dourada, onde o time foi muito bem e conseguiu fazer 1, 2, 3 gols e surpreender a todos nós, né? Porque, poxa, toma de 2-0 no jogo de ida, vem para o segundo jogo, vai para o segundo tempo perdendo, aliás, empatando 0-0, né? Vai perdendo por 2-0, podemos dizer assim, né? Ele consegue 3 gols, né? O Vila ele teve uma tarde mágica ali no Serra Dourada naquela decisão, levantou o troféu, conquistou classificações na Copa do Brasil, né? Venceu clássicos, não perdeu clássicos, que era ali a É, cartilha que o Rafael Lacerda tinha que cumprir para entregar seus objetivos para a diretoria do Vila. Mas, assim, termina o Goiânia e começa o Campeonato Brasileiro, o Vila meio que ele perde o Elias, ele perde o Igor Henrique, a defesa já não é tão sólida em muitos momentos, né? Ele continua com problemas ofensivos. Quando eu falo perde o Elias, perde o Igor Henrique, no sentido de que eles não conseguiram entregar tecnicamente o que eles estavam entregando no Campeonato Goiano, né? e Ele o caiu Igor até muito mais, né, Charles? Porque o Igor, eu fiz um levantamento, ontem ele jogou contra o Volta Redonda, mas no o segundo Igor ficou tempo, né? fora de 7 dos 19 jogos do Vila. Ele não jogou, Então, ou por lesão, ou por suspensão. para um time que tem pouco poder de orçamento, de investimento, é um time que, para ir bem, ele tem que ser muito assertivo nas peças que contrata, né? Quando você perde tecnicamente 2 jogadores, no sentido que eles caem de rendimento, que eles não jogam por contusão, por suspensão, né? E sem dúvida nenhuma, né, causa um prejuízo enorme ao clube, né? Outro jogador que o Vila também ficou parte desse primeiro turno sem contar com ele é o Arilson, né? Então o Vila teve aí essa O questão Todinho técnica também, né, que Charles, em vários atrapalhou. momentos fora nesse primeiro turno. O Vila perde o Bernardo Chapo no meio do campeonato, né? Perdeu, ele foi embora, né? Aí já é uma situação Poveda, definitiva. o Poveda até que voltou nos 2 últimos jogos, né? Dos 2, 3 últimos jogos, mas o Gemota, que era o homem ali da articulação, tá, tá no DM aí nessa reta final de primeiro turno, esteve no DM nessa reta final de primeiro turno. Então, um time que tem um elenco que não é um elenco de tanta qualidade assim, mas é um elenco que tem uma ou outra peça que vai se destacar, que vai chamar a responsabilidade, que pode ser o ponto diferencial num ou outro jogo, né? O Vila sofreu também com essa questão de departamento médico. O senhor Thiago Pagnussá, todo instante está sendo expulso. A todo instante você vê uma notícia dele tomando o terceiro cartão amarelo, né? Então, assim, o sistema defensivo do Vila ele não foi tão sólido como se foi em muitos momentos, né, nessa É, temporada. é, o Pagnussá foi expulso, né, uma vez, e nessa agora ele tomou o terceiro amarelo, porque ele já tinha dois, né? Eu até acho que esse terceiro foi forçado, né, Charles? Porque ele sentiu que a lesão dele era uma lesão muscular, ele já estava pendurado, aí eu achei que ele foi até inteligente, sabe? Ele forçou o terceiro, que ele já cumpriu durante a lesão, e a hora que ele volta zerado, né? Ele não volta pendurado como ele estava. Mas, assim, Charles, o fato de o Vila não fazer um futebol brilhante não é uma situação que me preocupa, sabe? Porque eu não vejo isso nos concorrentes do Vila também. Essa Série B, ela não é de. É muito raro você ver um time assim, nossa, mas que partida. Até esse CRB e Novo Horizontino, que eu estava assistindo, você olha lá o placar e fala, gente, mas 4-0 para o CRB. O CRB tomou um sufoco enorme no início do jogo. Teve um gol anulado do Novo Horizontino, oportunidades do Novo Horizontino. Aí acabou que o CRB fez 1-0 na primeira chegada dele, e no segundo tempo, ali em 10 minutos, o CRB
desencadeou a vitória, fez 2 gols seguidos, já matou o jogo, depois ainda saiu o quarto. Mas ela não é uma competição assim por exemplo, os times do G4 chegam e atropelam os times do Z4. Não acontece. O Goiás perdeu para o Atlético, Curitiba empatou com o Amazonas, assim, são vários resultados nesse formato, sabe? Então, essa questão da falta do espetáculo do Vila, ela não me preocupa. O DM me preocupa muito mais do que isso, sabe? Porque para mim o Vila é um time competitivo. O Vila tem um elenco capaz de competir na Série B. Eu não estou falando que ele vai subir, mas ele tem capacidade para brigar para subir se ele tiver todo mundo. Agora, se ficar faltando, igual o Vila teve um jogo, se eu não me engano, há 3 rodadas, o Vila estava com 9 jogadores no DM. Aí não suporta. Aí um elenco que já não é de um grande orçamento, como você falou, e ainda sem 9, aí pesa muito. Então, para mim, o DM é um grande adversário do Vila até agora e foi dentro dessa Série B. Se o Vila conseguir estancar essa situação no que for possível, né? Tem coisa que não depende do clube. Eu acho que o Vila tem condições de estar ali no bolo e ver se lá na frente dá para chegar. Porque, como nós citamos aqui, o Vila teve um problema muito pontual, que foi aquela questão de muitas lesões, muitos resultados ruins e uma troca de treinador. Aconteceu tudo ao mesmo tempo, com 5 derrotas seguidas, e isso acabou pesando muito para a equipe colorada. Charles? A campanha do Vila para mim foi boa, né? O Vila ele está na briga pelo acesso. Acho que o torcedor tem que ter essa consciência internamente também, da mesma forma. É claro, quando você vira um turno com uma derrota para o Volta Redonda, que estava lá dentro da zona do rebaixamento antes da bola rolar, o torcedor fica um pouco desestimulado, né? Mas nada que uma vitória, que não seria zebra, que não seria uma grande surpresa contra o Curitiba na abertura do segundo turno. O jogo é quinta-feira, né? Uma pena que é 9h35 da noite, né? Aquele horário ruim, né? De meio de semana, um jogo tão tarde, mas nada que uma vitória diante do Curitiba, que é o segundo colocado, não faça esse ânimo do torcedor, né, ter uma reviravolta, né? É o que a gente fala muito do Vila Nova. Historicamente, o Vila tem muito essa característica, né? Do 8 e 80, né? Não, perdeu por Volta Redonda, agora é alcançar os 45 pontos. Faz a contagem aí, Gerliese. O que a gente precisa fazer para alcançar os 45 pontos, né? Esse ganho do Curitiba já dá um salto na tabela, já dá uma encostada na pontuação do G4, né? E aí o astral muda. E esse início, né, Charles, de turno, ele é muito desafiador para o Vila, mas se ele é desafiador, ele também pode trazer muitos benefícios, caso você passe bem, né? Porque o Vila começa com Curitiba em casa, Paysandu fora, Goiás em casa. Então é uma sequência pesada, né? Contra 3 times que 2 é o líder e o vice-líder, e o outro é um que vem numa grande ascensão fora de casa. Mas o mesmo, eu sempre olho por esse lado. Se é um desafio grande, ele também pode te trazer benefícios grandes, porque se você passa bem por essa sequência, você ganha muita força para a continuidade. Ele pega um Curitiba que é o segundo colocado, né, mas que vive um momento de oscilação. Pega um Paysandu que não é o mesmo que ele pegou aqui no primeiro turno no Serra Dourada, né, o jogo foi no Serra Dourada contra o Paysandu, o Vila vence. Pega um Goiás num grande momento, né, um Goiás que, se ele conseguiu aliviar aquele tabu contra o Atlético, né, com a vitória diante do time rubro-negro lá no Macioli, o Vila ainda está meio que engasgado, né, para o torcedor do Goiás, né? O torcedor do Goiás quer, evidentemente, vencer o Vila, né, lá no Anésio Brasileiro Alvarenga. Depois, se não me engano, tem um Botafogo, e aí o Botafogo está lá embaixo, né? Tá muito mal, né? Depois é Lanterna. Botafogo, Chapecoense e Atlético, Charlie. É um outro Atlético, né? O Atlético que está em ascensão aí, que todo Então, ou mundo seja, meio se que. você pegar nessa sequência de 6, né, Charlie? A gente pegar nessa sequência de 6, só o Botafogo mal. Né, os outros, todos os times, então, assim, é um início de turno, e foi uma sequência que o Vila passou muito bem por ela no turno, né? Que é justamente a sequência que ele perde para o Coritiba, mas depois ele ganha 4 de 5. É essa sequência que a gente está falando aqui. Mas nós vamos também fazer uma prospectiva, né, Charlie, para o retorno do Campeonato Brasileiro em outro conteúdo para você aqui no Futebol 62. Muito obrigado, Charlie, por mais essa participação aqui no Dois Toques. Abraço, Gerli, e sucesso ao Vila Nova aí,
essa segunda parte do Campeonato Brasileiro. Um abraço a você, internauta. Muito obrigado por acompanhar mais esse conteúdo aqui no Futebol 62. Fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.